Salve, galera! Você já ouviu falar de um fenômeno chamado feminização da AIDS? Vem comigo! Essa feminização é uma condição grave de saúde, já que o HIV tem aumentado no universo feminino nas últimas décadas, se fazendo necessário que políticas sejam refletidas sobre essa demanda. Quando a AIDS surgiu nos anos 90, trouxe junto com ela uma deturpação sobre a sexualidade, dando mais importância aos padrões de comportamentos, de excesso e desvio pautados na promiscuidade de alguns grupos, além do pavor pelo contágio, do que o contágio poderia causar, encerrando o ciclo da vida. Os principais vilões foram os usuários de drogas e os homossexuais, que foram apontados como os responsáveis pela epidemia. Na época, havia o lado da população que queria dialogar sobre a temática associando a sexualidade e a saúde. Esse olhar mostrou uma série de lacunas em relação à intervenção das instituições sociais, que se mostravam limitadas, dificultando encontrar alternativas para fazer o controle. Havia o lado do movimento feminista pedindo igualdade entre os direitos e gêneros, o movimento homossexual reivindicando liberdade e respeito em relação à diversidade. Havia ainda um movimento que pregava a necessidade de olhar a saúde e bem-estar como um direito que tinha que ser respeitado. Graças ao avanço científico, houve então uma remodelagem da forma como o modelo de saúde era executado, dando voz ao respeito que os grupos reivindicavam tanto. A feminização da AIDS é um fenômeno recente de resistência sobre o trabalho duro para mudar de paradigma sobre as necessidades de atentar para a sexualidade e para a saúde da mulher. Até então, a simbologia tanto da sexualidade quanto da AIDS se mostrou como um padrão afetando o universo masculino. Com o passar do tempo, foi observado que a transmissão não era restringida a grupos considerados minoritários ou considerados de risco, mas sim uma questão que afetava todo mundo, independente do gênero ou escolha sexual de cada um. Nos últimos anos, houve um avanço a respeito da atenção ao HIV e à saúde. Programas de prevenção surgiram, dando acesso a toda a população, assim como programas nos últimos 10 anos têm olhado mais para o direito da mulher no exercício sexual, tirando o foco da mulher reprodutiva, mas na pauta HIV no universo feminino, há ainda um atraso, especialmente no SUS. Segundo o boletim epidemiológico AIDS, lançado em 2010, há uma estimativa que existam cerca de 630 mil pessoas entre seus 15 e 49 anos vivas com AIDS. Aponta ainda estabilidade, mostrando uma taxa de incidência em cerca de 20 casos para cada 100 mil indivíduos, 65% homens, 35% mulheres, porém houve um aumento de mulheres diagnosticadas. A idade mais afetada era entre 20 a 59 anos. Na faixa etária entre os 30 e 19 eram as mulheres as mais acometidas e 94,9% dessas mulheres eram infectadas através de relações heterossexuais. Já para os homens, 42,9% através de relações heterossexuais, 19,7% através de relações homossexuais e 7,8% através de relações bissexuais. Na porcentagem restante, o contágio foi através de transmissão sanguínea. No mesmo estudo, foi apontado essa epidemia como concentrada, mostrando que prevalece menos de 1% de infecção nos grupos de risco, como usuários de drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo, a porcentagem de prevalência era de 5%. A AIDS está presente em variadas classes, idades e gêneros. E é importante ressaltar que incidência está relacionada a casos novos, já a prevalência diz respeito à frequência que a doença ocorre em uma população X específica, no momento específico, e a taxa de incidência no Sudeste, por exemplo, teve queda, porém teve um aumento no Sul, e o maior número de casos está na região Sudeste. Um fato positivo é em relação à sobrevida das pessoas que vivem com a AIDS depois de diagnosticadas. Nos anos 95, a sobrevivência era de mais de 4 anos. Já em 2007, a sobrevida passou para 9 anos e o coeficiente de mortalidade se apresenta estável desde os anos 98, apontando 6 óbitos para cada 100 mil habitantes. Você sabia que ter HIV não significa a mesma coisa que ter AIDS?
Isso quer dizer que existe um número alto de soropositivos que não apresentam nenhum sintoma, tampouco desenvolvem a doença e vivem anos. O ponto importante desse dado é que eles podem fazer a transmissão através do sexo sem prevenção, né, sem proteção, ou da mãe para o bebê na gravidez e amamentação, ou através do compartilhamento de seringas que foram contaminadas. Nos tempos atuais, são vistos mais casos de homens com a doença, porém a diferenciação está cada vez menor. Nos anos 86, era por volta de 20 casos para os homens e 1 para as mulheres. Mas mais de 20 anos depois, dados apontaram que para cada 1,6 casos masculinos, 1 era feminino, denominando esse salto para a feminização. Você sabia que mulheres portadoras de HIV têm mais chances de desenvolver câncer de colo de útero, inflamações vaginais e na pelve que mulheres soronegativas? Desde os anos 80, houve também um aumento do número de casos nos municípios, sendo mais evidentes em algumas regiões em detrimento de outras, devido a processos industriais, apontando então que desses municípios foi possível verificar pelo menos um caso no universo feminino. Outra consequência do fenômeno é a própria probabilidade de transmissão do HIV para o bebê. No entanto, as notícias em relação a isso têm sido otimistas, pois houve uma baixa de incidência em crianças com menos de 5 anos. Outro ponto relevante é que, se medidas pertinentes são tomadas, a transmissão da mãe para o bebê, denominada de vertical, cai para um valor abaixo de 1%. Você sabia que as DSTs associadas com o avanço da AIDS causam um aumento de cerca de 18 vezes mais chances e risco de transmitir o HIV? Mais um fato comprovado é que nas relações sexuais casuais foi apontado uma desigualdade em relação à negociação a respeito do uso do preservativo, mostrando que 51% dos homens usaram camisinha e apenas 34,6% das mulheres usaram preservativo, apontando que as mulheres são mais suscetíveis à submissão em relação ao uso ou ao não uso do preservativo. E um fato otimista é que as pesquisas mostraram que pessoas que já pegaram camisinha, que são ofertadas de graça, usam 2 vezes mais preservativos do que aqueles que nunca acessaram ou pegaram os preservativos gratuitos. Outro dado que foi percebido é que houve redução de casos de AIDS no Brasil, nos municípios maiores, e aumento de casos em municípios menores e médios, acometendo pessoas entre seus 30 e 40 anos, héteros sexuais. Desse número, 60% vive após 9 anos de diagnóstico, mas com números crescentes para as mulheres. Cabe destacar, após esse bombardeio de dados, que a equidade aqui é bem-vinda, entendendo que as necessidades da mulher nem sempre são as mesmas necessidades do homem. As vulnerabilidades femininas são diferentes das vulnerabilidades masculinas. Isso é bem óbvio no quesito biológico, econômico, cultural e psicossocial. Um exemplo bem clássico é compreender que uma mulher tem mais chances de adquirir uma DST se vive num ambiente de baixo desenvolvimento econômico e que tem histórico de violência doméstica ou sexual. No Brasil, muitas mulheres simplesmente não têm como acessar redes de informação para que sejam amparadas na saúde sexual, e há dados seguros que apontam que adolescentes e meninas são mais suscetíveis a abusos advindo de homens da família e mais velhos, bem como a comercialização sexual que são inseridas, tornando natural a submissão feminina em relação ao homem. Além da devastação no físico e psicológico, essas mulheres podem ainda ter uma gestação que não desejavam e se expor a AIDS e outras doenças. Outro ponto em relação à vulnerabilidade feminina, especialmente em situações economicamente desfavoráveis, é responsabilizar a mulher e uma maior carga emocional sobre seu papel de cuidar dos membros que adoecem, não dividindo com os outros membros da casa tal responsabilidade. Foi criado um plano em 2007 com o intuito de fazer o enfrentamento da epidemia de AIDS, DSTs e feminização, que planejou reforçar ações de saúde específicas para as necessidades dessas mulheres, fomentando então a autonomia para que conheçam e busquem seus direitos. Mesmo com os avanços mencionados, nesse vídeo, viver com HIV pode ser significado de abandono e solidão, se não julgamento, preconceito e afastamento de pessoas queridas e amigos, uma vez que são comunicados sobre o diagnóstico.
E são poucos os locais que fazem um acolhimento íntegro e atencioso, ouvindo o portador da doença, sem preconceito ou julgamento. Eis o motivo para essa pauta ser revisitada e revista e refletida. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo, um forte abraço e até mais!